Talvez eu esteja morrendo agora, mas eu ainda tenho muitas coisas a dizer. Eu costumava me sentir mais em paz comigo mesma. E tudo que não era paz era parte de uma grande ficção que eu criava sobre mim. Reescrevia mentalmente eventos da minha própria vida, só que mais intrigantes, mais violentos, mais complexos, criando uma sensação de vertigem em mim mesma, uma excitação muito complicada. Paz. Não estou mais em paz. Porque há 10 anos tudo explodiu inexplicavelmente. Tudo explodiu e me fez ressuscitar uma coisa além da performance, um evento que não pode ser desfeito. Um evento que se tornou inalcançável pela própria memória. Tentar sonhar aquilo que não se consegue lembrar é também uma ressurreição. Os ossos do acontecimento que eu falei lá no princípio, vocês lembram? Vocês lembram? Porque o Boa Noite Cinderela tem essa característica mais definitiva que o sono, um desdobramento trágico. Ele borra sua memória a ponto de que você não é capaz de determinar precisamente o que aconteceu. A vida vira um constante esforço de juntar os pedaços de algo que sempre acaba engolido por um buraco negro e tudo que resta são as marcas. As marcas de pneu nos braços, as marcas de vidro na buceta, as marcas de mordida no pescoço, as marcas de um gancho nas virilhas, as marcas de balas como se fossem pequenos olhos entre os dedos. Passo a depositar toda a minha fé em qualquer estratégia que me ajude a lembrar o que aconteceu. A superfície da minha pele segue como uma tragédia em pixels, como uma foto que deu muito errado. Minhas tentativas de entender as marcas de um passado não tão distante me levam a um estado pavoroso, pouco inteligente. Me converto em um fantasma soterrada por textos como Sexual Murders Against Our Will, Encyclopedia of Rape, The Killing Fields. É como se essa peça tivesse me gerado uma doença fatal. Percebo agora que quanto mais eu fui me embrenhando no inferno dessa jornada dantesca, mais venenosa minha vida sexual se tornou. Muitas vezes não conseguia ser tocada, eu só conseguia fazer sexo se simulasse uma violação, como se estivesse em um revival clichê. E sentia pavor de pensar que, enquanto me masturbava, o rosto de alguma das mulheres mortas poderia aparecer para mim, me levando ao orgasmo. Às vezes entrava numa batalha com o meu imaginário quando lia sobre determinado estupro, para que a descrição não me excitasse. Meu corpo não era campo de batalha coisa nenhuma, mas um mausoléu, um plasma pós-apocalipse zumbi, arrastando o peso das informações que eu acumulava. A sensação do gosto na boca depois do Boa Noite Cinderela é inesquecível, a sensação do gosto na boca depois do estupro é inesquecível, um gosto de porra misturado com sonífero, um gosto de pau, um gosto de sangue, pau e soco numa sopa que se forma embaixo da língua é inesquecível. Como ousam dizer que o amor vencerá o ódio? Como ousam dizer que a vingança é sobreviver? Não há vingança possível para essa quantidade de dano. Não há qualquer ato de amor que supere esse dano. Não tem catarses que supere esse dano. Não tem linguagem que supere esse dano. E por isso, eu continuo aqui, sonâmbula entre o sonho e o déjà vu, procurando como uma besta a palavra que seja mais brutal que o ato em si. Porque se ela existir, então minha escrita será, escrever será, eu não sei o que escrever será. A gente... Boa tarde. Boa tarde. A gente perde a linguagem, né? Eu senti muito isso ontem. Aliás, sinceramente, não é a primeira vez que você me tira a linguagem, assim. Não é acho que ontem chega... eu faço um roteiro pra ignorar o roteiro. Mas ontem eu fiquei nessa, assim, de nossa, isso é muito diferente do que eu jamais tinha visto seu. E eu vi tudo que você fez, assim. E li muito o Lobo, né, enfim. E ao mesmo tempo você, assim, e é nesse lugar de destroçar da linguagem mesmo, assim. Mas Carolina Bianchi é uma dramaturga, escritora e performer brasileira. Atualmente é residir em Amsterdã e recentemente graduada no programa de mestrado da Das Theater.
no seu trabalho de teatro, a teoria e a prática são inseparáveis. E a sua opção por trabalhar com elencos numerosos, de diferentes aspectos da coralidade. As suas obras partem de uma perspectiva da crise para lançar confabulações sobre gênero e violência sexual, pactos históricos, cujas práticas pretendem uma aproximação erótica com a história, sensorial e sacrificial, está batendo a linha do tempo. A sua encenação é uma combinação de diferentes referências da literatura, cinema e pintura, cheia de mashups musicais e um constante confronto com tudo que parece ser uma verdade absoluta. É a diretora do coletivo Cara de Cavalo, de São Paulo, com o qual criou as peças, a trilogia Força Cadela, cujo primeiro capítulo vimos ontem, ou veremos amanhã, quero o Tremor Magnífico, de 2020, Lobo, 2018, a performance Ao Ar Livre Quero Ser El Amor, de 2017, a performance de palestra Mata-me de Prazer, 2016. Carol, já falei, vou repetir, é com muito prazer que a gente está aqui abrindo Zona com você. Você não só é uma amiga muito querida, como você é das artistas contemporâneas a que puxa o sapete, né? Eu ainda estou dirigindo ontem, a gente ainda vai conversar sobre ontem, mas eu também queria, é impossível não falar, né, sobre essa âncora, sobre isso que está aqui. Mas eu também queria voltar um pouco passado, queria voltar, e assim, é isso, né? O Zona é esse espaço da gente discutir a obra sim, mas a gente discutir o prazer artístico também. A primeira pergunta do Zona é sempre uma, e que é a única mais pessoal, e é a única vez que a gente vai chegar nisso, mas eu também acho importante essa pergunta para que a gente se presentifique. Que é basicamente, a gente viu a peça, ou vai ver a peça, a gente lê o texto, a gente ouviu sua bio, mas quem é você? Assim, quem é você no presente? Acho que, pra mim, essa pergunta faz mais sentido com você, pensando que você é alguém que trabalha o desejo. E que o desejo está sempre presente e se transforma, né? Então, essa é a pergunta. É uma pergunta muito difícil. Quem sou eu? Eu acho que nesse momento eu estou imersa numa grande confusão, e acho que eu abro a peça ontem dizendo isso, né? Minha perspectiva é a confusão. Né? E nesse sentido, eu acho que o que os últimos anos fizeram comigo, de pesquisa, de investigação, né, de entrada nessa trilogia, é, sobretudo, aceitar a confusão como uma busca, como um lugar do qual você não quer imediatamente escapar, né? Mas um lugar que você decide ficar, né? E olhar para essa complexidade, para as coisas que não têm resposta. Eu acho que ao se falar, ao se tocar, ao se desejar trazer essa conversa sobre violência sexual, sobretudo sobre estupro, para mim, tomar uma decisão de que vamos fazer uma conversa que ela é desconfortável e ficar nesse desconforto, né? Então, acho que é isso, assim, a peça ela não tem um final, né? E por isso ela é uma trilogia, né? Eu acho que é permanecer dentro de um tempo, que é um tempo grande, que é um tempo largo, né, permanecer dentro de uma confusão, permanecer na sombra, permanecer na dúvida, né, permanecer no conflito, né, acho que não tentar buscar as respostas, não tentar trazer um alívio que para mim é completamente falso, que é completamente nocivo, inclusive violento, né, dessa ideia de que a arte, né, quando o artista vive e coloca seus traumas ou suas questões em cena, a arte tem este lugar de apaziguá-lo ou de transformar as coisas numa espécie de cura, né, numa superação. Eu abomino essa ideia, assim, violentamente, né? Então acho que isso é quem eu sou agora, assim. Acho que eu sou um misto, um núcleo de raiva compacta, misturado também com uma grande ternura pelo teatro. Assim, acho que o teatro, cada vez mais eu acredito nele como um lugar onde a gente pode encontrar um espaço para chafurdar, né, para mergulhar nessa confusão, nesse conflito. Vou até pular, porque eu queria falar sobre isso. E até contrário do que eu acabei de falar. Mas, voltando um pouco pro passado, em 2020, julho de 2020, você me mandou um e-mail, que eu acho uma das coisas mais lindas que eu já li, e que você se define assim:
respondo as correspondências. Sou uma figura atrapalhada, exacerbada, velha, nova, velha, numa oscilação frenética e geralmente cansativa, mas me agarro ao teatro como quem agarra as pernas do amante antes dele sair para uma guerra. Sou antiga e sinto que arrasto comigo uma antiguidade quase impossível. E não deixo de, entre as imagens da mais pura escuridão, tentar me deparar com alguns sentidos da alegria. Não sei ainda não estar perto, preciso sentir os dedos e os cheiros das cabeças. Nesse e-mail, para mim, eu estou trazendo porque eu acho que ele é uma síntese do seu trabalho até então. No sentido de que, para mim, até então, você fala no e-mail, né, espinha dorsal do meu trabalho, Lobo e o Tremor Magnífico, essa é a melhor imagem, assim, segurar as pernas do amante antes dele ir pra guerra. Mas a sensação que eu tive ontem é que o amante saiu pra guerra. Ah, eu soltei as pernas do amante. Nossa, saiu. Né? E você tá na guerra. Assim, e é esse o momento da guerra. E que o seu teatro hoje é esse momento da guerra. E as bombas, talvez não em você, mas ao lado e caindo os destroços, né? Você sentindo o baque, assim. E você parada no mesmo lugar assistindo. A sensação que eu tenho do seu teatro ontem, foi essa, assim. E aí eu queria perguntar, por que o teatro? Você acabou de falar isso, né? Por que essa fé no teatro, né? Que escolha é essa? Porque se a linguagem é essa cadela que morde a nossa perna, por que insistir nessa linguagem? Porque pra mim é a única maneira que eu consigo me comunicar. Assim, pra mim é muito simples, assim. Eu acho que é simples e nada simples, mas eu acho que quando eu escrevi esse e-mail pra você também, é de 2020, a gente estava na pandemia. E acho que a pandemia, na minha vida e na vida de todos nós, teve um impacto muito profundo, né, no que diz respeito também à coisa da convivência, né? Então eu vinha de um teatro onde essa convivência, né, essa questão do grupo e tal, ela era a base, né? Ela era não seja ainda, ela é completamente, mas eu sinto que para mim o processo de investigação, e quando eu vou ao mestrado, assim, também tinha uma coisa de entender qual é o meu papel nisso. Né? O que eu faço quando eu escrevo? E aí eu acho que eu também passo a entender a escrita como a minha prática, né? Eu sou uma escritora, eu não sou uma atriz, eu não sou, né? E aí a direção do teatro, ele vem como uma continuidade dessa escrita, né? Como um processo que precisa acontecer, uma etapa dessa escrita, né? Então acho que o teatro é a maneira como eu consigo realmente me comunicar, assim. Eu sou muito assim, tem uma solidão imensa que é intrínseca à minha pessoa, uma melancolia extrema, e acho que o teatro é o que me puxa para um lugar social possível agora, assim. Então ele é isso, essa convivência, essa possibilidade, essa sorte de se fazer teatro com pessoas que eu amo, que são pessoas muito importantes na minha vida, que eu admiro. E que agora convivo com elas graças a essa turnê, assim, a gente convive bastante. Então eu sinto para mim que o teatro tem esse ponto para mim, assim, eu não conseguiria contar, eu não conseguiria narrar, eu não conseguiria entender bosta nenhuma da minha vida e das experiências do mundo se não fosse o teatro. Assim, acho que esse é o lugar. É curioso isso, você falar, eu sou uma escritora, você é uma escritora. E eu lembro quando a gente começou a estudar a sua obra no Núcleo, que era isso, assim, eu dou aula de dramaturgia num espaço que chama Núcleo de Dramaturgia Feminista, e a gente estuda a obra da Carol. E é exatamente isso, acompanhar o êxtase das pessoas lendo a sua obra, porque a gente lê o Lobo. Pra quem gosta de leitura, é digno de um momento de êxtase mesmo, assim, sabe? É muito bonito de ver. É pura fruição da leitura. Só que, ao mesmo tempo, a gente tá falando de dramaturgia na sua dramaturgia, que é uma dramaturgia muito ligada ao teatro, ao fazer teatro, né? E você escolhe o coro, você escolhe grupos, e grupos numerosos, que é contra tudo que hoje se faz, né? E, ao mesmo tempo, escrever é muito solitário. Escrever é uma tarefa muito solitária. E eu sinto que você apazigua um pouco a sua solidão nesse processo com o coletivo. Totalmente. É o único momento mesmo que eu tenho desse êxtase coletivo, grupal, é o teatro, assim. É essa comunhão, vamos dizer assim, dessa experiência teatral. É o que faz para mim. É isso. Sem isso, eu sou uma pessoa numa caverna sem conseguir dizer nada.
E como que é o seu processo criativo agora? Porque você tá lá em Amsterdã? Não, eu tô em Bruxelas agora. Bruxelas? Eu mudei. Graças a Deus. Não dá. Não. Um pouco triste? Muito, completamente triste. E agora, como tá isso? Como que você cria nesse coletivo, estando sozinha? Como você apazigua a solidão? Como que você acompanha a solidão deles? Enfim, como que é o processo agora? O processo sempre começa para mim pela escrita, né? A escrita de um texto, então tem esse tempo, né? E a escrita que também vem junto com uma pesquisa, então assim, para criar esses espetáculos da trilogia, como vocês viram, assim, são muitas referências, então assim, tem um estudo muito longo, um período onde eu leio muito, onde a minha vida é ler, é entender o que eu estou lendo, o que eu estou procurando também, né? Durante esse tempo, e aí começar a escrever. E aí nesse processo de escrita também, em alguns momentos eu abro e leio trechos para a Carolina Mendonça, que é a minha dramaturga, minha melhor amiga, que é o que eu cito na peça, né? E ela faz esse acompanhamento, né? Então a gente conversa, a gente compartilha essa pesquisa, né? Então tem esses momentos em que isso, eu acho que a presença dela torna isso menos solitário, assim, nessa parte. E aí depois, claro, compartilhar isso com o grupo, assim. Acho que, para mim, o importante com o grupo é que a gente, ao longo dos anos, acho que a gente foi construindo um vocabulário comum, né? Então, eu nunca lido com as outras pessoas que performam os trabalhos como atores que estão fazendo um job ou que vêm aqui fazer isso, né? A gente está trabalhando juntos, a gente tem um repertório de linguagem comum. Então, acho que essa construção dessa linguagem ela é muito importante. Não poderia fazer espetáculo de ontem com pessoas que eu contratei para fazer isso, né? Não existe isso. É uma responsa, né? A galera carregar no corpo, dormindo e botar no porta-malas de um carro. Então, tem uma coisa aí que é uma construção de vocabulário onde também, para eles entendem o fundamento daquilo que eles estão fazendo. Né? Isso é uma construção ao longo do tempo, isso é uma construção ao longo de práticas, isso é uma construção de entendimento da maneira como a gente trabalha. Né? Então, acho que essa é a parte completamente coletiva da qual eu preciso que ela exista. Né? É quase o ponto de esperança assim, da minha existência, assim, esse encontro coletivo. Para mim, o teatro é esse momento onde algo vai ser coletivizado, né? O próprio ato em si, a gente coletiviza essas questões com a plateia, com o público. Então, para mim, ele é essa experiência coletiva, assim, na raiz, né? E eu fiquei com uma sensação de compreensão também. O seu coletivo é isso, né? Você trabalha com conceitos que às vezes podem soar abstratos, mas que você torna práticos, extremamente práticos, né? E dá para perceber que o seu coletivo tem essa linguagem nesse lugar, né? Que é uma linguagem de entender os mesmos conceitos e de comunicar nessa linguagem que você está criando. Sim, isso é fundamental para mim, assim, como a gente se comunica, o que a gente faz quando a gente faz teatro, né? Eu sei que parece uma pergunta estúpida, redundante, mas é muito importante. Eu acho que é uma pergunta que me levou a fazer esse trabalho, a primeira parte desse trabalho. O que eu faço quando eu estou em cena, performando, né? O que é isso? Né? Que trabalho é esse? Né? Por que eu preciso... Porque é isso, assim, eu não faço os meus textos para eles serem montados por outras pessoas, assim. Acho que eu nem autorizaria isso, sabe? Para mim essa possibilidade nem existe. Né? Eles são textos que eles vêm de uma matriz completamente pessoal, completamente envenenada, assim, jamais alguém poderia me substituir na Noiva do Boa Noite Cinderela, assim, suicídio não existe, né? Você não existe de propor isso para alguém, né? Quase como dizer, oi, você gostaria de ter a minha doença? Não. Então eu sinto que vem também de um lugar muito, apesar assim da minha crise com a questão autobiográfica, né? Eu tenho uma enorme preguiça desse lugar, porque ele é um lugar também extremamente patriarcal, né? Das estruturas artísticas, né? Então as mulheres ficam fazendo peças que são ditas autobiográficas e feministas, né? Então a gente está sempre num recorte, né? A gente está sempre num recorte, a gente nunca consegue estar na mesma posição aqui de olhar, né? Então, mesmo quando a gente está em grandes festivais, tem os grandes diretores e tem a gente fazendo os trabalhos autobiográficos, feministas. Então, eu sinto que eu tenho muita crise assim, com essa palavra, apesar das coisas estarem vindo de mim, né? Desse ser que sou eu, das perguntas que eu tenho. Então, acho que isso também leva muito a essa questão dessa minha presença também, que é de uma maneira central ali.
E em todos os trabalhos que você citou também, no Lobo, no Tremor Magnífico, acho que isso é uma coisa que vem de um tempo, né? E aí o coro, esse coro, que é, porque as pessoas às vezes também têm essa tendência de achar que o coro é uma coisa menor, ou que é uma coisa menos importante dentro de um trabalho, muito pelo contrário, né? Esse aspecto da coralidade é algo que sustenta o trabalho, né? Então, essas pessoas, elas sustentam essa cena, né? Elas sustentam, elas são essa mão que sustenta tudo, né? Assim, é isso. A segunda parte do espetáculo é um grande exercício de sustentação, né? E não à toa a gente termina o trabalho falando sobre a amizade, né? A amizade é essa sustentação, né? Dentro de um trabalho que a gente está dizendo o amor não existe e a ternura existe, a gente também está dizendo o amor nessa transformação sobre o que é a amizade, porque é muita amizade você também topar essas empreitadas, né? Os trabalhos não são fáceis, né? Os espetáculos são duros também e dão também enorme prazer, assim, todo mundo se diverte muito fazendo, mas não é um grande funeral porque seria impossível, mas tem uma labuta ali para se chegar a isso, que ela é imensa, né? Muita doação física, psíquica e de interesse, assim, tem um interesse também em todo mundo de estudar, da gente se entender nesse mesmo lugar, nesse mesmo vocabulário, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente compartilha todo mundo ali, na companhia que faz a gente seguir, né? Eu queria muito falar sobre amizade, porque os procedimentos, eles são muito radicais. E eu já tinha lido sobre esses procedimentos, e é o que salta, né, quando saltam nas reportagens. Aliás, aproveitar para falar da reportagem do Y, que eu achei muito boa, a crítica é muito poderosa. Mas para mim, o que é radical mesmo no espetáculo é o discurso. E isso me surpreendeu muito. E me surpreendeu também isso não estar antes, né? Acho que no Y tem, mas porque ali tem tem uma delicadeza extremamente radical. E ela vem, porque você própria diz isso, né? Durante foda-se a coragem, o sacrifício, que é pornográfico e que é capturável, foda-se isso, não é sobre isso, é sobre acordar, né? E a completa falta de linguagem, dificuldade de imaginar algo que não é nada além disso, assim. Para mim, essa radicalidade tem a ver com não é sobre a cura, não é superação, não é vingança, não é esse feminismo capturável das redes sociais, não é isso, na primeira página, né? Não é isso. É sobre não esquecer. E se você esquecer uma parte, você vai esquecer tudo. Você tá no bolanho, né? E aí também é uma outra conversa. Mas pra mim, ficou muito forte a questão da amizade. E pela figura da Carol Mendonça, essa figura que entra fora dentro, que sai da plateia pra ir, e que tem uma relação que é quase um alter ego seu, que aceita fazer isso, escrever perra na perna, e que aceita estar com você, e que você até... É engraçado, porque tem algo da amizade, né? Da amizade da Silva Frederick, da amizade desse lugar, da amizade radical mesmo. Só que, ao mesmo tempo, ela não é suficiente também, a amizade. Ela não vai te livrar. Nada vai te livrar. E eu fiquei... assim como a amizade é usada para passar por, não que ela supere, mas ela passa por, a linguagem também, né? Que lugar é esse que eu passo por através com isso? E que não evita, então o canivete não é usado, não evita a coisa, né? Mas que permite que a gente diga eu não estou em paz. Eu fiquei pensando muito nisso por uma relação um pouco até da mão que a Clarice Lispector pede em GH, sabe? Me dá a mão. E quando ela morre também, né? Que ela pede pra amiga. Eu fiquei muito com isso. Só que aí eu me perguntei, a amizade então também é uma linguagem? A gente tá colocando a amizade no mesmo parecer que a linguagem? O que é isso, então? Essa pergunta é muito bonita. É linda essa imagem da Clarice pedindo a mão. Eu acho que tem uma grande parte de construção desse trabalho que é exatamente esse gesto da Clarice, me dar a mão. Porque... Por isso eu acho que esse sentido da superação me dá tanto, sei lá, aborrecimento. Porque eu acho que a superação também, às vezes, dá uma sensação de que a gente faz tudo sozinho, né? De que a gente é capaz de superar,
de que a gente é capaz de... Que eu acho que tem muito a ver com essa trending dos coaches agora, que assim, pra mim é um grande vômito, mas que é isso, assim, tipo, não, você consegue, você é forte, você... por exemplo, esse título, essa nomenclatura de a mulher empoderada, eu nunca entendi isso. Oi? O que é uma mulher empoderada? Porque se a gente vai falar sobre poder, quem tem poder? Sério? Assim, eu não sei qual é a sensação de empoderamento, assim, desculpa, não sei. Não entendo ela, assim, talvez seja burrice mesmo minha, assim, meu cérebro não entende essa perspectiva. Porque para mim ela já é parte desse discurso para também diminuir a dor de um jeito que não é possível, porque a dor está. E aí eu acho que tem a ver com dizer assim, a dor, a ferida, né? Eu falo dessa ferida, a ferida, ela está e ela permanece ao longo da vida. O que acontece com a ferida é que ela vai mudando de lugar, ela vai mudando de tamanho, ela vai mudando de espaço, ela move-se, né? As feridas não são estanques, o que significa que não é elas aparecem ou elas desaparecem. Ela transforma, ela vai movendo. E aí, nesse sentido, acho que a amizade entra como um suporte para também ajudar a você mesma entender qual é a ferida, qual é o tamanho da ferida, como a gente nomeia ferida de ferida, né? Porque é isso, assim, para mim, ainda mais você fala da coisa da linguagem, assim, para mim, acho que a linguagem vem com uma necessidade também de nomear as coisas. Eu demorei muito tempo para conseguir nomear muitas coisas. Eu demorei muito tempo para nomear escritora, eu demorei muito tempo para nomear diretora, eu demorei muito tempo para nomear estupro, eu demorei muito tempo para nomear coisas que são muito fundamentais. Então eu sinto que a amizade, de alguma maneira, ela nos ajuda a dar nome para coisas. Porque há aqui uma interlocução, ou uma presença, ou uma mão que sustenta ali uma conversa. Né? E aí essa ideia de que alguém vai escutar, alguém vai dizer como é que a gente diz, como é que a gente escuta. E aí é também não subestimar o lugar da amizade como alguém que está pronta. A sua amiga não está pronta para te ouvir. A sua amiga não está pronta para te suportar. É um trabalho. E aí eu acho que nesse sentido as práticas, o trabalho, a amizade, ele funciona também com esse aprender a linguagem. Né? É um trabalho ser amiga. É um trabalho entender como é que eu vou escutar isso. Quais são as ferramentas, né? E aí, nesse sentido, eu acho que... Aí eu posso falar da minha relação com a Carol, né? A gente tem trabalhado muito isso durante muitos anos. A gente tem uma amizade de quase 20 anos, né? A Carol também faz os trabalhos dela, ela é coreógrafa e é dramaturga. E eu também faço dramaturgia dos trabalhos dela. Então, tem uma coisa de... A gente troca constantemente também esse papel, né? Então, eu acho que tem uma coisa aí de pensar assim... Ok, como é que agora eu estou aqui para discutir, né? Tem um dos textos, esse texto do exame, para mim é isso, né? A Marina termina o texto dizendo, esse texto que eu estava lendo agora, não, é outro. Mas ela termina lendo dizendo, agora eu vou só discutir. E porque quando se diz eu queria ser uma boa amiga, isso não está dado. A gente não sabe, mas a gente está tentando, porque também é isso, assim, né? A gente sabe que essa questão da amizade entre as mulheres, ela é complexa. Né? A gente vive numa sociedade que diz que a gente tem que competir, que a gente tem que se trair, que a gente tem que ter inveja, que a gente tem que ficar inseguras quando alguém tá não sei o quê. É terrível, né? E a gente ainda se vê... Então, e quando a gente faz isso, a gente também está operando nesse sistema todo, que é completamente nocivo para nós mesmas, assim. Então, eu sinto que tem um trabalho aí da amizade que, para mim, ele não tem como falar de violência sexual nessa peça sem tocar nisso. É impossível. E sem presentificar isso. Então, para mim, esse momento que ela desce da plateia e ela vem carregar uma mesa e me vestir, né? Assim, é isso, assim. Tem essa coisa assim, ela está pronta para isso, né? Tem um lugar ali de uma confiança, de uma coisa que diz, bora escrever, bora ver o que acontece. Quero viver isso contigo. É isso, é ressuscitar umas performances? Vamos ver. Bora lá. Vamos ver como é que é destrinchar essa parada, assim. É engraçado porque também é muito pouco capturável a amizade, né? Completamente. No momento que ela desce, além do exame, mas no momento que ela desce, pra mim, é um salto de poesia. Porque é essa radicalidade da coisa. E tem, a gente, enfim, né? Eu tenho uma história pessoal parecida, mas ao contrário.
no sentido de que eu já tinha todos os nomes. Eu tinha muito conhecimento da teoria feminista. Nossa, olha como eu sei. E aí, quando acontece comigo, os nomes não são suficientes, porque eu não tinha entendido o que eles eram de verdade. Então, eu acho que tem um lugar também de quando a linguagem falta, também pelo excesso. E aí, esse excesso vem muito do 2666, né? E depois, o osso, que você traz o osso do 2666. Ontem, eu tava assim, porra, Carol, chega! Não aguento mais ler, assim, não consigo. E é a mesma sensação do livro, é o osso do livro pra mim, assim, nessa estrutura, né? Porque quando você traz essa repetição radical do processo e fala, olha, vocês escolheram ignorar, mas aqui durante 2h30 a gente não vai ignorar. E a gente não vai esperar, a gente não vai se empoderar, a gente não vai sair daqui mais. Enfim, tem toda uma radicalidade nisso, até nesse ato dela, que se presentifica ali. Mas eu fiquei, e aí foi um pouco estragada pelo Y nesse caso, porque eu tinha certeza que o capítulo 2 era sobre amizade feminina. Não, o capítulo 2 é sobre a Brotherhood. Porque aí eu sinto também que já foi, agora. A amizade tá aí. A amizade é a noiva Boa Noite Cinderela pra mim. O capítulo 2 ele questiona inclusive a amizade. Então é isso que eu tô dizendo, assim, eu tô sempre oscilando. Porque o capítulo 2 é isso, assim, a gente percebe também que depois da peça estreada eu sentia muitos homens falando do quanto aquilo incomodava, mas ao mesmo tempo eles não se viam tanto em cena na peça. Eles não se reconhecem muitas vezes no Rafa, no Zé, no Chico, que estão ali dentro do trabalho. Né? E eu sentia, e aí quando eu perguntava, eu falava, mas então se você não se vê dentro, onde você está? E aí a peça tem essa estrutura trágica, né? A estrutura dela é uma tragédia, ou seja, a gente só está narrando as histórias, porque você falou, o texto é brutal. Sim, o que é violento na peça é o texto, não tem, a gente não está representando nada. As pessoas falam na cena do exame, a cena do exame é uma cena de amizade, né? Uma amiga olhando toda a outra. Porque isso, para mim, também tem a ver com essa coisa da imaginação. O teatro, aí voltando a falar, o teatro é esse espaço onde a gente precisa imaginar. Então, quando a gente faz essa cena, o que eu estou propondo ali é também dizer, vamos imaginar um espaço onde esse nível de intimidade é possível sem a gente ver isso como uma violência? Será que a gente consegue? Será que isso é possível? Não sei. E aí, eu sinto que tem uma coisa desse excesso, então, desse excesso de informação, e aí eu sinto, então, o texto é brutal e os acontecimentos estão fora, né, como as tragédias. Então, alguém ouviu, alguém aconteceu, alguém morreu, né? Então, quem tá fora, né? São os violadores, eles não estão em cena, né? A gente não vê eles ali fazendo depoimento deles. Então, para mim era importante que o próximo passo fosse falar sobre a Brotherhood, fosse falar sobre um sistema de masculinidade, um sistema de poder, né? E como a peça, a trilogia, ela tá fazendo esse paralelo entre a violência sexual e a história da arte. Né? Na primeira peça a gente está fazendo isso com a performance arte, acontecendo dentro de uma peça de teatro, a próxima é sobre teatro. E falando em sistema de poder, também a branquitude aparece forte, né? E até essa branquitude desse lugar do feminismo empoderado, etc. Isso vai vir mais profundamente no próximo? Você sente que esse também é um assunto que está dito? É que eu acho que esse assunto ele nunca está dito, né? Encerrado. Eu acho que isso vem. O que para mim é um pouco... essa coisa de também assim, então quais são os assuntos que estão lá? Então o racismo está lá, a questão da branquitude está lá, a questão da colonização está lá, assim, eu tô um pouco tipo, tá lá, assim, tá lá, né? A gente tá falando sobre violência sexual, a gente tá falando sobre branquitude, a gente tá falando sobre colonização, os processos de colonização são o marco zero do estupro. Né? Mas eu fico um pouco assim, tipo, eu não quero ticar os elementos. As coisas estão lá, elas são as bases, assim. Né? Então eu digo, eu não estou preocupada com o que eu vou trazer como um tema na próxima peça, que é um tema que a gente precisa discutir. Estou trazendo um monte de coisa, assim, tipo, a próxima peça assim, é mais informação ainda que essa. O texto ainda é mais longo. Para mim, assim, tem a ver mais com esse debate mesmo, do que consiste essa fraternidade entre os homens. Então eu estou nessa questão, né? E a branquitude, ela é parte disso, mas acho que para mim é mais
pensar nesse sentido do que de fato ficar ocupada em apontar todos os níveis, todas as coisas que a gente precisa. Tem muita gente que já está fazendo isso, né? Assim, e não estou dizendo como uma ausência, porque eu acho que isso é bem forte quando você coloca a figura da Pepa tá ali, né? Sim, total. E o meu embate com ela é também sobre isso, né? Sim. E dizer, a sua fragilidade branca fez com que talvez você não pensasse em algumas coisas, porque você não está acostumada a pensar. Né? E é aquilo que eu digo, pra gente, talvez no Brasil, um país onde uma mulher é assassinada, estuprada a cada 4 minutos, a gente vai pensar. A gente vai. E mesmo assim, e mesmo quando a gente pensa, dá ruim. Então, assim, tipo, eu sinto que essas coisas, elas estão presentes, mas eu acho que eu tô cada vez mais querendo deixá-las presentes, mas menos sem ter que ficar anunciando isso, sabe? Acho que esse anúncio, ele, pra mim, acho que ele não estou interessada mais em... Acho que cria uma bandeira de o artista político, a artista feminista, que eu tô de saco cheio, assim, honestamente. Porque é fácil depois capturar mesmo. Né? Eu acho que a dificuldade da peça é justamente a captura. E criar uma expectativa de que o artista vai trazer soluções para esses problemas também, né? Que o artista vai fazer um grande discurso e que todo mundo vai ficar... Muito bem. Falou sobre o que nós precisávamos ouvir esta noite. Está tudo bem, então vamos jantar, né? Que eu acho que é o que acaba acontecendo, né? Muito bem. Olha, falou aqui sobre a colonização, falou sobre isso. A gente precisava ouvir mesmo. Que legal. A gente que concorda com você precisava. Essa ideia de que então a gente tem que fazer peças para que as pessoas façam assim. Não, acho que as coisas estão ditas e acho que é legal quando a gente também sai do teatro fazendo, sei lá, qual é a minha posição nisso? Acho que a gente precisa se perguntar mais qual é a nossa posição. O fascismo não está aí no mundo inteiro porque só existe uma parte da população que é fascista. Eu prefiro me perguntar, ok, quantas vezes no meu ano eu tenho um comportamento fascista? Né? Quantas pessoas de esquerda reproduzem comportamentos fascistas? E violentos, e misóginos, e racistas. Quantas pessoas dos nossos círculos de amigos fazem coisas terríveis e que a gente acha que são menos terríveis porque eles não são declaradamente isso ou aquilo? Enfim, não sei. Então eu estou mais interessada nessa complexidade. E essa complexidade, ela existe em todo mundo. Né? Então eu estou mais interessada em falar assim, ok, onde é que a gente consegue realmente fazer uma reflexão sobre onde a gente se posiciona? Porque eu acho que se a gente... A minha questão é se a gente começa a concordar demais com tudo que a gente escuta nos trabalhos de teatro, se a gente ouve aquilo que a gente espera ouvir todo o tempo, a gente vai achando que está tudo bem, que a gente está todo mundo concordando, a gente está todo mundo em paz, sei lá. Não sei. Apaziguado, né? E nesse lugar que é o mesmo lugar do empoderamento, que é o lugar de conseguirmos superar essa crise. A crise é superável, né? E isso fica bem nítido na plateia do espetáculo, no final. Tem aquele momento em que a gente percebe que as pessoas não sabem o que fazer. E o quanto as pessoas saem de lá com um acontecimento. E aí, vindo para acontecimento, imagino que você tenha ouvido muito, aí falando de dramaturgia propriamente, imagino que você tenha ouvido muito, nossa, mas e o acontecimento? E o clímax? E todas as estruturas padrão de dramaturgia? Imagino que você tenha ouvido. Como que você responde para isso? Adoraria ouvir sua resposta. Sabe que... Eu vou dizer uma coisa muito complexa. Sabe que nos anos que eu trabalhava no Brasil, eu moro aqui na Europa desde 2020, nos anos que eu trabalhei no Brasil, eu vivi muito mais essa questão da parte das pessoas, o que fazia, inclusive, que o nosso grupo nunca tivesse suporte nenhum, né? A gente já vem de um grupo independente no Brasil, a gente nunca ganhava um edital, porque as pessoas do teatro não viam o meu trabalho como teatro, eu não era considerada uma autora de teatro, e as pessoas da dança ou do salão não viam o meu trabalho também, então um pouco eu tentava, eu sempre disse, eu sou uma pessoa do teatro, eu venho do teatro, a minha experiência é o teatro, eu vivo pelo teatro. Então, assim, eu passei, fez uma ferida enorme para mim, porque isso, assim, eu me sentia completamente dissituada. E o que é curioso, o que começou a acontecer aqui, tanto que foi a primeira vez que o nosso trabalho recebe um apoio, recebe e começa a circular, é que essa questão não aparece tanto nos contextos que a gente vai. Ninguém me pergunta, ei, mas essa estrutura? Então, não sei não, hein?
Não. Isso é muito doido. Assim, sinto muito, mas rolou essa questão de que aqui, essa questão de a dramaturgia assim assado, ela parece menos como uma questão. Muitas das vezes as pessoas perguntam, mas você fala foi catarses, mas eu vejo catarse dentro da peça. Essa conversa aparece muito, mas o que aparece são às vezes isso, conversas sobre os procedimentos, sobre o que está aparecendo ali, sobre o que está em cena, a questão da temporalidade da performance com a temporalidade do teatro, que são duas temporalidades diferentes e que aparecem cruzadas ali. Isso eu sinto muito diferente, tanto que foi na França que eu tive um texto publicado pela primeira vez, assim, como autora de teatro, na Solitária Intempestiva, que é uma editora que só publica textos de teatro. Então, isso para mim foi um dia que eu chorava, assim, de emoção, falava, uau, então tá. Então é isso. Então eu sinto que isso mudou. E isso eu posso dizer que esses anos aqui, acho que mudou um pouco essa chave do mas e a estrutura, ou isso é uma peça, ou o momento que isso é uma peça. E ela é uma peça assim, acho que tem essa pergunta, inclusive, dentro da peça, né? Com o que o teatro tem que se parecer? Né? O que a gente está habituado a ver e a gente condiciona isso como, então tem que ser assim, né? Que a estrutura está lá e acho que ela pode ter 1000 clímaxes dentro dela e, ao mesmo tempo, desaparecer ou parar ou se entender ali de outra forma, mas que tudo ali dentro dela, para mim, opera nessa estrutura do teatro. Sabe que... Voltando pro e-mail que você me mandou, mas você falou que queria estar junto e eu falei, não dá, né? Uhum. Mas você sabe que eu uso o Lobo para falar de uma coisa que a Carol Churchill fala, que é a peça, dramaturgia escrita por mulheres pode se parecer mais com um orgasmo feminino do que um orgasmo masculino. Uhum. Não ter um clímax, mas terem muitos e ir para outro lugar, e ir para outro lugar, e outro lugar. Isso pelo Lobo, porque o Lobo tem que agora você pode discordar, porque eu não te contava pra você não discordar, mas não, mas é que tem um lugar, e eu sinto muito isso ontem, numa outra chave, assim, né, porque não tem, o erótico tá lá, mas é uma outra coisa, e eu sinto esse lugar dos pequenos momentos de êxtase, minha pele é uma inimiga com muitos segredos, e outros momentos que você sintetiza a coisa e que isso é um deleite estético mesmo, como imagem e como escritura, e ao mesmo tempo não é sobre isso, né? E eu ouço muito isso, por isso te devolvendo essa pergunta, assim, porque eu imagino que sim. Imagino, talvez um público brasileiro, não sei, mas também a gente tem, aí eu vou entrar na minha próxima pergunta, que eu vi uma entrevista agora, não sei se foi pra Luísa Dalgala-Rondo, e é uma pessoa importante também, né, pra pesquisar só. Não sei se foi com a Luísa ou se foi no Arte 1, mas uma pergunta, 2000 e tanto, que você fala, eu vejo muitas... Isso você estava fazendo Mata-me de Prazer ainda. Eu vejo muitas pesquisas sobre sexualidade agora sendo feitas e eu sinto que elas são um pouco oportunistas, no sentido de que não tem um chão. E hoje a gente pode ver, né? Cada canto tem as suas modas artísticas. Até o que a gente conversou agora. A sensação que eu tenho é que você vai para a sua obsessão e que você confia plenamente na sua obsessão. Aí eu quero juntar duas perguntas, na verdade. Primeiro é como você se escuta. A gente falou de amizade, falou de escutar. Como você falou que é uma pessoa solitária, mas isso também não significa que você se escute verdadeiramente, né? Como você percebe isso? E a segunda é, aí também citando a Luísa Dalgala-Rondo, ela falou uma vez, agora nem vou saber localizar onde, mas que você conversou com ela sobre o desejo praticável, tornar o meu desejo praticável. Então, perceber essa escuta em primeiro lugar, né? E depois praticar isso. Como que é isso? Quero um conselho. Não, eu acho que tem uma coisa interessante que você está puxando para a questão do desejo, trazendo uma conexão aqui, pelo que eu estou entendendo, com a questão da sexualidade, porque os trabalhos, sobretudo trabalhos também antes desse no Brasil, tinham tem muito essa questão da sexualidade. O próximo capítulo vai falar bastante sobre sexo também. Eu sinto que tem uma coisa para mim que é uma matéria que é a sensorialidade, a sensualidade que o teatro tem. E isso é uma coisa que é muito importante. E mesmo no Boa Noite Cinderela, que é essa peça dura que está falando todo sobre isso, isso também está lá. Porque isso também faz parte desse questionamento. Né? Tem um momento ali onde está acontecendo um monte de coisa, tem um monte de gente transando e se masturbando e transando com o carro. Né? Então essa sensualidade, para mim, assim, o marco dessa sensualidade no espetáculo é o momento que a galera entra e se banha de tequila. E esse cheiro fica presente, e isso nos transporta para um lugar que, sei lá, a gente conhece ou lembra,
Então eu sinto que me interessa muito essa sensorialidade. E aí eu acho que vai a cada espetáculo eu vou entendendo como eu posso operar nessa camada. Por exemplo, o Lobo tinha uma coisa muito física. Era a partir do físico, era o contato da pele, era a pele. Era a pele se tocando, era a pele tocando o espaço, era como a gente transava com o teatro, era como a gente se tocava entre si. Então era muito, muito, muito na pele. Era muito nessa experiência tátil. O Cadela Força, o capítulo 1, ele é menos isso, mas ele é muito mais essa lisergia, né? É a lisergia do Boa Noite Cinderela, é a lisergia da tequila, é a lisergia do mashup, que tem aquela dança estranha que nunca também termina, né? Ela sempre vai meio parando, virando uma outra coisa. Então, acho que tem essa dimensão do erótico num outro lugar, e isso me interessa. Então, ir mudando dependendo do que o trabalho também vai pedindo. Então, acaba que não tem uma premissa, mas eu sei que ela vai aparecer, porque isso é importante para mim. E aí, sobre material, como me escutar, é interessante porque fazem 4 anos eu descobri que eu tinha uma doença, tenho, e eu perdi a audição, então eu não escuto do lado direito, é uma doença óssea nos ouvidos. E aí a audição passou para mim a ser uma grande questão, assim, porque talvez em algum momento eu vá ficar completamente surdo. E aí eu também comecei a pensar, o que isso afeta, né, a minha relação com o teatro, com a palavra, com tudo que eu faço. Então eu acho que cada vez mais eu diria que a minha escuta, hoje em dia e sempre, ela é a literatura. Acho que a base de tudo para mim é a literatura. Eu acho que essa peça é pura literatura. Eu acho que tudo é literatura. Eu acho que eu me escuto através da leitura. Eu leio muito, e aí eu acho que quando eu reconheço uma palavra, ou uma sensação, ou uma dinâmica através da literatura, eu falo, ok, parece que eu estou vendo alguma coisa sobre mim, assim. Talvez seja menos a ver com reconhecer-se, mas para mim tem muito a ver com escutar. Escutar algo que talvez já esteja aqui, e eu faço, eu dou forma, eu dou nome, eu acho que é a literatura, a minha própria escuta. Eu fiquei emocionada. Falando em literatura ainda, eu sinto que você tem uma grande obsessão. Eu vejo, né? Que você tem uma grande obsessão pela morte. Como a morte entra na sua relação com a arte? Como, ainda pela literatura, né? Como que você coloca no seu próprio funeral ali a sua possibilidade enfileirada ali com os outros corpos, né? O risco de sobreviver. E qual que é esse risco de sobreviver, né? Para você, na arte? Acho que é doido, porque eu acho que essa pergunta tem muitas respostas. Para mim, eu acho que a morte, desde criança, assim, sempre fui uma criança que olhava com muito interesse, assim, para a sombra da morte, ou talvez até destemida, assim, para as questões da morte. Eu gostava de ver filme de vampiro, gostava de ter sentir alguma coisa aí nessa sombra da morte, nessa presença da morte, que eu achava interessante, assim. Então eu estava sempre, eu acho, e agora, não sei, talvez seja a única vez que eu vou falar de trauma especificamente aqui, mas acho que eu sinto que viver um trauma de violência sexual é uma morte. Então eu sinto que eu já morri. E aí você lida com uma espécie de morte. Que não, eu não estou falando da morte, que é a morte da pipa-baca, a morte de um feminicídio, de um assassinato, né? Mas eu estou falando de uma espécie de morte, né? Dessa morte, e eu falo até da morte em vida, que é um estupro, né? Então eu sinto que às vezes eu penso, já teve uma morte, né? Então eu sinto que é mais esse lidar com esse acompanhamento desse estado, né? Acho que existem níveis dessa percepção também do que é morte, né? Do que a gente, de como a gente vê a morte. E ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo da doença. Eu tenho muito pânico de adoecer. Assim, não sou uma pessoa hipocondríaca, não há nada disso, mas eu tenho medo, me dá
tenho pensado muito agora no envelhecimento, no que significa. Eu sou filha única, a minha mãe está fazendo 70 anos, então também a gente está longe, então também cada vez que eu vejo ela, eu vejo um avanço, né, dessa caminhada para um outro momento mesmo da vida, de uma fase final, assim, dessa existência. Então, eu tô com isso também, acho que agora também indo para outras coisas mais pessoais e concretas, assim, da existência, eu digo, né, que não é só do plano simbólico, de como a gente percebe certas experiências, mas é presente e ao mesmo tempo isso, quando acontece uma coisa muito boa, não sei, quando a gente está muito apaixonado, a gente conheceu alguém que a gente ama e que aquilo está muito bom e que a sua vida está muito legal naquela uma semana, assim, que você fala, uau, minha vida tá massa. Por exemplo, nesse momento eu sempre tenho medo de morrer. Muito. Eu falo assim, vai acontecer uma parada, eu vou descobrir. Eu tenho um lugar fatalista, pessimista, porque é duro, é difícil. E que isso acontece muito, assim, de tipo, tem sempre essa sombra e de que algo vai acontecer. Acho que é isso. Não ser obcecada pela morte, né? E ao mesmo tempo, como abrindo para conversa. Mas o meu próximo livro é um caderno suicida. E é muito louco, porque dá medo. As pessoas têm um grande medo disso. Ao mesmo tempo, a morte é um fascínio. Quando você faz aquele seu funeral ali, é o poder reviver isso. É o poder se suicidar muitas vezes, né? A Angélica Lidl fala isso. Essa é a graça de ser poeta. Sim, não. E eu venho fazendo isso há muito tempo, né? No Tremor Magnífico eu enceno meu próprio funeral também. Encena aqui nessa peça também, me coloco como mais uma tumba. Na próxima peça eu falo um pouco estou falando com algumas escritoras que se mataram. Então, assim, para mim tem um lugar aí que ele tem uma nuvem, assim, porque é impossível, assim, isso atrai a gente, né? É isso, assim, você vê essa quantidade de, sobretudo mulheres escritoras que falaram, não, essa vida não dá, né? E ao mesmo tempo como a obra delas é percebida, etc., assim, eu acho que tem uma coisa aí, assim, não sei. E ao mesmo tempo você trabalha com a ideia da ressurreição o tempo inteiro, né? E pra mim, assim, ainda bem não tem redenção. Que bom, estamos falando sobre isso, não tem redenção. Mas tem a ressurreição, que é o fim. Acabou e nasceu de novo. Acabou e é uma outra coisa. Então, aí é que tá. Eu acho que quando eu falo de ressurreição nesses trabalhos, eu não acho que seja acabou e começa uma outra coisa. É quase como puxar algo para a vida que quase não está pronto para voltar para a vida. Então, para mim, tem um déficit na ressurreição que me interessa. É quase como algo que vem, assim, que para mim é o que eu acho interessante nos filmes de zumbi, né? Aquela forma que volta à vida que é horrenda, que é feia, e que a gente duvida se essa forma merece voltar. Eu gosto dessa ressurreição, né? Então, eu acho que quando eu falo da ressurreição das coisas, é quase também uma dúvida. Será que isso pode conviver com o mundo dos vivos? Será que eu estou fazendo um gesto imprudente? Será que ao resgatar isso aqui a gente vai dar conta dessa volta? Né? Então, para mim, tem esse paradoxo, até porque tem um paradoxo também do próprio teatro enquanto forma, né? Que tá morto, tá vivo, o que a gente faz quando a gente faz teatro, né? O que é pegar um texto e montar e dar vida, né? Que é a coisa do duplo, do Artaud, né? Então, tem esse texto, tem essa outra camada que é esse corpo que vai tá ali nessa fantasmagoria, né, que é o teatro. Então eu sinto que para mim tem uma coisa de que quando algo, para mim vem essa ressurreição, não é o novo, é o contrário, é algo velho que volta e a gente fala, será que isso cabe nesse mundo? Eu gosto dessa pergunta, eu gosto do incômodo, por isso é a ressurreição para mim. Eu gosto do incômodo de algo que talvez deveria ficar na morte e de repente aparece e a gente precisa lidar com essa visão. Maravilhoso. Incômodo, né? Nesse lugar do incômodo eu queria abrir para a plateia, se alguém quiser trazer coisas, porque eu acho também, enfim, lidar com isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria. Por favor. Você tem o microfone? Não. Olá, Carolina, tudo bom? Não, pegando um pouco o gancho do que você acabou de falar,
como é para você lidar com a fantasmagoria que te assombra da sua obra que já morreu? Ou seja, ontem, a obra de ontem já morreu, mas ela será ressuscitada hoje. Como é isso? Eu acho que é exatamente isso. Tem um lado lindo e esse lado assustador, né? Eu vou ressuscitar uma coisa que eu também sei um pouco, porque é isso, a ressurreição é isso. Você tem algo ali que você reconhece, né? Se ressuscitar, então você vê, sei lá, as próprias imagens pictóricas de Jesus, né? Na ressurreição você fala, Jesus! Se a gente não fala quem é essa pessoa, né? Ele não voltou um lagarto, né? Jesus está ali. Mas, ao mesmo tempo, então, hoje verei a mesma cara. Mas é isso, tem sempre alguma coisa ali que eu não sei, que é de uma ordem do não saber que cara vai ter. É como fazer, é a performance dentro da peça. Não sei como vai bater esse boneco de Cinderela hoje. Não sei até onde eu vou com o texto. Talvez eu pare antes, talvez eu pare depois, talvez eu me jogue no palco. Coisas acontecem, já aconteceram. Então eu sinto assim que depende muito disso. Então eu acho que tem uma parte dessa ressurreição que ela é desse lugar do desconhecido mesmo, assim. E isso eu acho um tesão, na verdade, de encarar o teatro, assim. Acho que é por isso que minhas peças têm tanto espaço, esse espaço sensorial, esse espaço de que a gente está sempre tendo que fazer uma labuta ali dentro da peça, não é só representar uma coisa que a gente já conhece, né? Tem sempre algo que vai ter que ser trabalhado, né? Tem um trabalho para acontecer. Tem um trabalho para botar de pé, assim. Então, acho que é se deparar com esse rosto que vem aí hoje. Mais alguma pergunta? Eu vou aproveitar e fazer mais uma. Tá. Ser vista deve ser muito bom. Você está sendo vista. Assim, rolou isso. Acho que desde o Lobo, antes até, né? Mas desde o Lobo. E aí, eu até lembro de novo, citando a Luísa Del Galarrondo, de uma entrevista que você deu pro doutorado dela, do Anatomia Imaginada, que você fala, cara, legal, tá muita gente vendo, eu vou fazer um empréstimo no banco para fazer a minha próxima peça. Então, o que significa isso, né? Você lá atrás. E aí agora aqui, você foi vista. Assim, tem críticas nos maiores jornais do mundo falando, uau, o que é isso aqui que tá acontecendo? Como tá sendo vista para você? Nesse sentido de eu estou sendo compreendida? Aí é uma pergunta, não sei. Você se sente compreendida? O que muda para você em ser vista? Acho que a primeira coisa que muda é poder, aos 40 anos, agora fazer uma peça pela primeira vez na minha vida que a gente tem condições de fazê-la desde o começo. Isso é a primeira coisa. Eu nunca tive nem contato de Cinderela, né? A gente começou, a gente não sabia o que ia acontecer. Então acho que isso é uma mudança, assim, priori e importante. Eu acho que a visibilidade, ela traz, para mim, tudo que eu tento ficar com a visibilidade é tudo que ela traz de melhorias em termos de condições de trabalho para mim e para minha companhia. E menos sobre, uau, estamos nos jornais. Tem alguns dos maiores jornais do mundo fizeram textos que eu acho, inclusive, bem medíocres sobre o trabalho. Então, não sei se eu estou falando isso sobre como também poder olhar para as coisas e falar assim, interessante, legal, mas o que está sendo dito? Como está sendo dito? Isso me interessa ou isso não me interessa? Eu acho que com a visibilidade, talvez o que tenha acontecido para também ter essa firmeza, também porque isso eu não tenho 20 anos, né? Assim, então tem um trabalho aí, é isso. É bem interessante isso. E ao mesmo tempo, eu acho que então, essa visibilidade aqui, ela também traz para mim um nível de exigência maior. Não de exigência para comigo, né? Mas de exigência com qual é a conversa. Né? Assim, quais são os contextos que a gente está? Como é que a gente conversa sobre as apresentações desse trabalho? O que está sendo feito? Né? Por que essa peça está sendo vista? Tem alguma coisa aqui? E aí, para mim, dessa parte de ser vista que eu posso falar que eu acho muito massa, é que, por exemplo, que começou a acontecer que muitas universidades começaram a estudar o trabalho. Então, sei lá, a gente estava em Paris semana passada e eu fui na Sorbonne Nouvelle falar sobre o trabalho, porque toda a turma de mestrado desse ano é um obrigatório que eles façam trabalho sobre a Dona Cinderela. Então, tipo, esse tipo de coisa eu acho muito foda. Ter uma peça brasileira de uma autora, de uma diretora, mulher do Brasil, que vem do teatro independente, circular, e conseguir que isso gere algo
que seja uma questão que vá adiante para a gente pensar sobre teatro, porque assim, eu não tô nesse corre do gostem da peça, me achem legal, vejam como eu sou curso, sei lá, eu detesto o Instagram, cara. Eu tenho porque a minha galera da minha companhia falou, por favor, mantenha o Instagram, cara, vai aí, faz um corre, porque também é isso. E aí eu sei que também é importante para vários amigos que estão distantes também acompanharem e verem, tá aqui, ou às vezes as pessoas que assistem a peça me escrevem por lá. Mas assim, para mim tem um lugar difícil desse aparecimento quando ele não é sobre o trabalho. Quando ele não é tipo, vamos falar sobre o trabalho, vamos entender o que isso gera, por que isso está sendo visto, o que acontece, que é isso que eu estava falando com a Carla agora, eles me falaram, foi um gesto da gente botar essa peça para abrir o Alcântara, né? E não é um gesto simples, não é um gesto fácil, a gente sabe trazer essa conversa para os contextos. Né? Foi um gesto do Thiago Rodrigues botar no primeiro ano dele de direção de Avignon uma pessoa que era completamente desconhecida nesse contexto, com um grupo de 16 pessoas. Então, assim, é uma parada. Esse tipo de gesto, ele forma algo para mim que tem uma escuta mesmo de alguma coisa que a gente está fazendo. Mas para mim é menos no lugar do que lindo, claro que estou feliz pra caramba, sou super grata por isso, né? Também não é pra só uma coisa blasé estúpida, mas é tipo, também, quanto mais isso acontece, mais interessada eu tô em pensar, ok, o que a pesquisa faz? O que o trabalho faz? Como a gente conversa sobre isso? Pra onde isso vai? Qual é a exigência da próxima peça? Onde essa conversa vai desembocar? O que a gente vê nos próximos anos? Qual é o panorama das coisas? Como a gente conversa teatro, blá, blá, blá. Então eu tô mais nessa... Pode. Eu gostei muito da peça. Gostei muito da peça e queria fazer uma pergunta, mas acho que eu só queria falar uma coisa, que é isso que você diz no começo, né, dessa coisa da confusão que te interessa, né? Eu acho que uma das coisas que mais me interessou na peça foi esse lugar, assim, da confusão ou de uma coisa inconsciente ou onírica, né? Em que as coisas vão acontecendo e você percebe que tem temporalidades diferentes, né? Tem elementos diferentes, tem formas de se comunicar que são cortadas, né? Tem coisas... não fazem sentido, eu acho que essa construção foi muito interessante para conseguir, apesar de ser uma coisa que a gente percebe a posteriori e autobiográfica, conseguir dar uma dimensão que também tem um tempo histórico, né? Ou seja, que é uma mulher, mas são muitas mulheres, né? E acho que o sonho, né, esse lugar do sonho como um lugar extratemporal, e também que a linguagem começa a sair das formas, né? Parece que a cor vai saindo dos contornos e é um espaço que você consegue, de fato, tentar construir uma linguagem ou fazer uma investigação, né? Para mim isso foi... Eu achei a peça realmente fabulosa, não quero ficar aqui sendo muito elogiosa, mas foi maravilhoso. O que eu queria perguntar se você, porque também tem essa coisa da sensorialidade, essa cena do álcool também eu achei muito boa, e de maneira geral, eu acho que a peça consegue passar, de fato, o incômodo, né, o horror que você sente no corpo, né, que é um tipo de peça que eu particularmente gosto. Eu queria perguntar se você, quando está escrevendo, porque eu também não vi o Lobo, né, se você, quando está escrevendo, você pensa no que você quer produzir nas pessoas, assim, ó, eu quero injetar um horror, eu quero que elas sintam medo, eu quero que elas sintam... se você pensa nisso e nas formas para produzir isso, é isso que eu queria perguntar. Para ser bem honesta, eu não penso nisso. Eu não penso o que eu quero fazer com o público. Eu acho que eu penso muito em escrever da maneira mais honesta possível sobre isso que precisa ser dito. Tentando fazer um exercício constante de não abrir concessões para que eu não pareça... Acho que, deixa eu reformular. Eu tenho muito interesse em tentar não manipular o público no sentido do que vocês têm que sentir.
sabe? Eu fico muito incomodada quando eu vou ver peças de teatro onde todo o tempo há uma dinâmica onde a peça diz o que eu devo sentir, a peça diz o que eu agora, para onde eu devo ir. Então eu acho que tanto na coisa textual, né, o meu texto você tem muitas imagens e ao mesmo tempo ali no meio tem uns desdobramentos que são super de uma natureza mesmo de escrita que é super poética, que não é nada coloquial em alguns momentos, né? Então acho que desde isso, assim, então acho que criando mesmo esse grande caminho tortuoso que eu acho que é muito um espelho de como eu percebo as coisas. E aí eu acho que tem uma outra etapa, que é a etapa onde nós vamos para os ensaios, a encenação, onde o momento em que eu penso, então, ok, eu penso muito mais em qual é o papel do público nesse determinado momento da peça, ou nesse determinado contexto, do que, de fato, o que eu quero que o público sinta. E aí, quando eu penso qual é o papel do público, na verdade, eu estou tentando pensar qual é a minha relação com essas pessoas. Né? Para mim, eu posso dar um exemplo de um momento muito forte dessa relação. O momento em que eu durmo e a gente fica num silêncio compartilhado nesse espaço por uns 10 minutos, nada acontece, eu estou dormindo, estamos todos compartilhando o mesmo espaço, a mesma, né? E aí eu sinto que tem essa coisa de e agora? O que acontece? Né? E eu sei que tem uns momentos que já tive amigas que falaram, eu fiquei em dúvida se eu ia lá, se eu te tocava, se eu ia embora, ou se eu... Então eu acho que um pouco criar, isso me interessa, que é diferente de manipular o que eu gostaria que você sentisse, mas é mais assim, quando eu crio essa imagem, porque para mim isso vem antes disso, então quando eu crio essa cena, qual é a relação que eu estou propondo? Então, acho que me interessa mais pensar nisso, assim, qual é a relação que é proposta nessa cena, qual é a relação que é proposta nessa cena, porque aí eu prefiro que o público possa abrir para muitas leituras possíveis, e eu acho isso para mim muito mais interessante do que direcionar os sentimentos das pessoas, assim. Acho que isso me interessa menos. Pensando em processo criativo, agora o segundo está escrito, que você disse, o segundo capítulo. Vocês estão indo para a sala de ensaio. Como que vai ser isso agora? Caos. Não, porque a gente está saindo de uma turnê enorme, a gente tem uma semana e a gente entra em ensaio agora em dezembro. Vai ser uma loucura, mas sempre é, né? A gente sempre tá no corre. Então, acho que é isso, assim, eu estou trabalhando há muito tempo, né? Acho que desde que eu comecei a fazer essa peça, eu já estou gestando a outra, né? É uma trilogia, então também não é que começa de uma folha em branco e vamos ver o que virá. Então, acho que já são pensamentos que já atravessam a primeira e seguem nessa continuidade. Mas o que é interessante é que a peça ela tem uma forma muito diferente dessa. Uma forma no sentido também que a própria linguagem que a gente está falando ali é muito diferente da performance, enfim. Então, acho que tem novos desafios. Eu sinto que o processo dessa de escrita é muito louco, eu estava falando isso ontem. Alguém estava me perguntando, falou, nossa, é muito dura, a peça é muito difícil, como foi para você escrever? E tal, eu falei, nossa, agora eu já estou achando que escrever Boa Noite Cinderela foi ok. A próxima, que não envolve tomar o Boa Noite Cinderela em cena, para mim é muito mais tranque, risos, não é tranque, mas é muito mais ok do que, acho que os próximos caminhos, assim. Porque eu sinto que, e não é porque eu vou fazer uma outra coisa, que vai botar a minha vida, não é isso, mas é porque tem algo que eu revelei nessa primeira peça, que quando eu escrevi, não estava revelado, e que agora está. E aí você escrever a partir de uma revelação para si, né, de algo, é complexo. Então eu sinto que nessa peça eu me sinto muito mais vulnerável, muito mais, uma situação muito mais complicada, nessa segunda. Ao ver. Estreia em maio. Maio, em Bruxelas. Tomara que a gente venha pra cá. Tomara. Não sei, mas a gente estreia em maio em Bruxelas, a gente tem um ano pela frente. Então essa agora dá uma baixada no primeiro semestre, a gente fica se dedicando mais à estreia. E aí, essa ainda volta no segundo semestre, ano que vem a gente ainda faz um pouco em alguns lugares,
novo, quero te agradecer muito, Carol, muito. Nossa, obrigada. É um prazer demais falar com você. Obrigada. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, gente, Muito que veio obrigada, nesse gente. sábado. Muito obrigada, gente. E hoje tem de novo espetáculo na Protogest. Então já fica o convite para quem não assistiu. Às 7. Às 7.